O que significa segurança para você? O que te leva a se sentir seguro e protegido? Se nós formos olhar para uma criança, ela vai se sentir segura e protegida próximo dos pais. Hein, pastor Paulo? Enzo ali, ele gruda ali nas pernas e aí ele se sente seguro e protegido ali. Né, Gleice? Ele vem ali, dá aquela grudada e se sente seguro e protegido, né? Mas e aí, quando a gente cresce, a gente já não tem mais essa dinâmica com o pai, de grudar nas pernas, malmente abraça. É ou não é? Malmente a gente abraça. Aí, principalmente os homens para com os pais, né? E aí, às vezes, a gente se pega em várias situações que trazem angústias, tristeza e sofrimento para o nosso coração. E aí vem aquela pergunta: em que perna eu vou me apoiar? Porque quando eu era pequeno eu me apoiava, eu abraçava a perna do meu pai e me sentia seguro. Queridos, quando eu era pequeno, e meu pai saía, e eu ia junto com ele, às vezes ele me levava, ele ia para o bar, tá? E às vezes me levava, né? E eu via um monte de homens estranhos, eu ficava com receio, com medo. Mas eu me sentia seguro ao mesmo tempo, porque eu estava perto do meu pai, eu sabia que ele ia me proteger. E, obviamente que eu cresci, e já não fico perto do meu pai para encontrar nele segurança. Não mais. Agora eu já sou adulto, responsável pelos meus atos e presto conta por cada um deles. Mas aí fica aquela pergunta: quando você está numa situação difícil, quem é o teu porto seguro? Quem é que te dá força e certeza de que você vai continuar seguindo em frente? Queridos, em uma determinada situação, Jesus e os apóstolos estavam em alto mar. E aí nós vamos ler aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Se você pode, me acompanhe por gentileza. Diz o seguinte: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus indagou: onde está a sua fé? Né? Jesus perguntou aos discípulos: onde está a tua fé? Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Queridos, a gente vê aqui uma situação de desespero, de pavor. Se você for analisar, eu não sei quantos aqui já foram numa praia, mas quando você está dentro do mar e você não tem o controle das suas ações, é dureza. Eu passei por isso. Na minha lua de mel, né? Eu acho que foi no primeiro dia da minha lua de mel que a gente foi, ou foi no segundo. Nós fomos à praia. E aí, queridos, lá a água estava tão agradável, e eu fui, e aí comecei a ficar lá, confortável, e cada vez mais indo um pouco mais distante. A minha esposa ficou na beira na margem, e eu fui adentrando. E aí fiquei lá deitado confortavelmente. Só que aí a maré começou a subir e eu não percebi. E a maré subindo e eu sem perceber. De repente, queridos, quando eu vi, a água já estava aqui, ó, no meu pescoço. E eu não sei nadar. E aí, como é que fica?
Foi uma briga que você não faz ideia. Eu briguei com a água ali naquele dia. Ela puxa de lá, eu puxo de cá, ela me levando para o meio e eu tentando sair para a margem. E aí, queridos, eu comecei a me desesperar. E quando eu comecei a me desesperar, a água começou a subir, eu comecei a engolir a água. E aí, a quem foi que eu clamei? Clamei ao Espírito Santo. Eu já não podia mais chegar perto do meu pai e pedir ajuda. Ô pai, me ajuda aqui, vou me sentir seguro com o Senhor, não. Meu pai nem estava lá para poder me ajudar, meu pai estava em casa. E aí eu comecei a clamar ao Espírito Santo. E acontece o seguinte, queridos, o Espírito Santo me deu uma estratégia. Eu comecei a não mais lutar contra a força da água. Eu comecei a dar um passo lateral e ao passo que eu dava esse passo lateral, eu conseguia vencer alguns centímetros da maré que estava tão alta me puxando para o meio. Resumindo, eu fui sair bem distante, porque eu fui progredindo centímetro por centímetro. Minha esposa não viu, porque ela estava lá concentrada, e não tinha ninguém vendo. Ou seja, certamente eu morreria se não tivesse sido orientado pelo Espírito Santo para poder me sair daquela situação. E aqui, queridos, a gente vê os discípulos com Jesus do lado deles. Vocês fazem ideia do que é isso? Você ter Jesus do teu lado ali, lado a lado contigo. Você faz ideia do que é isso? Às vezes a gente não faz ideia, queridos. Jesus está do nosso lado e às vezes a gente fica tão desesperado com as circunstâncias que a gente nem percebe que Ele está ali para nos auxiliar. Se você for olhar no final aqui, os discípulos vão fazer uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele dá ordem e lhe obedece. Ou seja, eles nem imaginavam que Jesus poderia dar ordem para acalmar aquela tempestade. E é assim, queridos, é na minha e na tua vida. Às vezes a gente está passando por uma angústia, por um sofrimento, por uma determinada situação difícil, e acontece o seguinte: a gente esquece que tem um Deus todo-poderoso que pode nos livrar e nos colocar no lugar de alto refúgio. Talvez você fique perguntando: mas eu sou um jovem, eu vou me preocupar com problemas? Vai. Até, eu creio que a mais nova é você. Não, depois de mim, você é a mais nova. Eu sou mais novo aqui, você é a mais nova. Tu tem quantos anos? Quantos? 10. Engraçado. Ó. Você tem 10 anos, mas mesmo você tendo apenas 10 anos, você não está isenta de passar por problemas. Não está. Talvez o problema não seja exatamente com você, mas é um problema com um parente, com um amigo, e esse problema, ele vem e nos aflige, sabe? E aí é nesse momento que a gente precisa saber em quem a gente vai apoiar, em quem a gente vai confiar. Estávamos aqui no círculo de oração na terça-feira, foi um momento tão agradável, e eu quero dizer para vocês que eu senti algo tão importante no círculo de oração. Sabe aquele momento que você se sente acolhido e abraçado? Foi o que aconteceu aqui naquele momento que estávamos aqui de joelhos orando e clamando ao Senhor. E aí o Espírito Santo veio e trouxe à minha memória: olha, você não está só, você tem alguém que te guarda e que está contigo em todos os momentos. Queridos, vocês fazem ideia da quantidade de pessoas que hoje estão sofrendo com depressão e muitas vezes até sem desejo de viver? E não são pessoas isoladas, distante de nós, não. São pessoas próximas a nós. E aí a gente se pergunta: mas Senhor, por que essas pessoas elas não conseguem enxergar como a gente enxerga? Porque a gente enxerga um Deus todo-poderoso e que cuida de nós, que trabalha em nosso favor, que nunca nos abandona, nunca desampara, nunca te deixa. Eu não sei, queridos, como vocês entraram aqui nessa noite. Eu não sei o que é que te aflige, nem tampouco quais são as tuas angústias.
Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, existe um Deus que cuida e nos ama, a ponto de nunca nos abandonar, mesmo quando as circunstâncias elas parecem contrário, mesmo quando aquilo que a gente tanto almeja não chega, Ele está ali, ó, nos orientando e nos conduzindo a um caminho de vitória, a um caminho de sucesso. Talvez a gente pense que o sucesso é apenas conquistas materiais, é apenas uma boa faculdade, uma conta bancária recheada, ou a conquista de uma casa própria. Também. Mas sucesso, queridos, vai além disso. Sucesso é você se sentir seguro. Porque não adianta você conquistar tudo o que você almeja, tudo o que você busca, e no final de tudo você não se sentir seguro e não saber em quem vai se apoiar. Não adianta. Queridos, hoje nós estamos bem, hoje nós estamos com saúde, graças a Deus, mas e o amanhã, queridos? Sabemos como vai ser? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, mas uma só nos é necessário, uma só nos basta, é ter um Deus que cuida e zela de nós e que nunca nos abandona. E Ele é um Deus fiel, justo e verdadeiro. Eu quero que você, queridos, que vocês, por gentileza, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Abre aí a tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14, por gentileza. Êxodo, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. Aqui, queridos, a gente vai ver um povo que sofria, padecia, era escravizado e clamava por libertação. Que povo é esse? Hein? O povo hebreu que estava ali escravizado no Egito, né? Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Diz o seguinte, todos acharam? Amém? Olha que interessante, ó. Só voltando um pouquinho, o povo tinha saído do Egito, com mão forte, tá? O Senhor tirou esse povo do Egito. O faraó não queria permitir que aquele povo fosse liberto, mas Deus conseguiu resgatá-los. E aí, queridos, quando eles estavam ali, peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, Faraó voltou atrás da sua decisão e começou a perseguir aquele povo. E aí, no versículo 10 diz o seguinte: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Continuando no versículo 13, diz o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão
para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Só até aqui. Aqui, queridos, a gente se encaixa nisso aqui? Sim. Porque às vezes as lutas parecem tão grandes e a gente esquece de quem está conosco, de como Ele nos ama e o quanto Ele está ali disposto e disponível a terra seca. De quem aqui, porque às vezes e a gente está conosco, Ele nos ama, parecem tão grandes, só até aqui. Ama e o quanto, e queridos, quanto Ele, a gente se encaixa nisso aqui, seca. De quem aqui, só até aqui. Aqui Ele nos ama, só até aqui. De como Ele